A temporada do Real Madrid praticamente já acabou. Para falar a verdade, há algumas semanas atrás já tinha praticamente perdido toda a validade. Quando o Manchester City derrotou o Real na Champions League, já havia ficado o gosto amargo de que a temporada do Real Madrid em todo seu comprimento foi muito mais negativa do que positiva, com alguns resultados acachapantes e goleadas impressionantes, ao mesmo tempo que com decepções muito cortantes. Os torcedores do Real Madrid têm a plena ciência de que a equipe deveu muito futebol no decorrer da temporada e que principalmente poderia ter feito mais coisas para deixar a 22-23 com gosto melhor, pois o gosto de quero mais só ficou para a temporada 21-22. Foram vários jogos em que a equipe do Real Madrid não foi tão efetiva, viu o próprio Barcelona que após passar alguns anos de ostracismo voltou a ganhar uma La Liga e conseguiu ficar de fora de uma final de Champions que seria a consolidação da 15ª. Para Carlo Ancelotti ficou uma certa incógnita em relação a todo o seu trabalho e se ele realmente vai continuar. Para Vinícius, uma temporada impecável que termina de uma maneira melancólica por conta do extracampo. O caso de racismo que chocou o mundo acabou evidenciando todo o trajeto do Real Madrid, mas de uma maneira que não gostaríamos de lembrar. E é esse próprio trajeto manchado da La Liga que faz o Real Madrid ficar com medo do jogador brasileiro tomar uma atitude drástica, e é por isso hoje que você vai ver o que a Premier League, ou mais precisamente times ingleses, irão fazer para tentar tirar o Vini Júnior, ou melhor dizendo, uma certa equipe em específico. Se inscreva no canal, deixa seu like e vamos ao ponto. Vinícius foi um dos principais jogadores do planeta, se não o principal. É óbvio que por conta da eliminação da Champions e a falta de um título que assegurasse o Vini em maiores competições, o jogador brasileiro fica de fora de quaisquer que sejam as aspirações ao prêmio de melhor jogador do planeta. E não há dúvidas para ninguém que Erling Haaland e Lionel Messi serão os principais nomes que encabeçarão a lista do Ballon d'Or. Mas é uma grande realidade que o que Vinícius fez para carregar a equipe do Real Madrid em muitas partidas, quase como a reincorporação do Noé carregando tanto animal, fez com que o mundo olhasse para Vini como um jogador excepcional. Não que em outras temporadas isso não tivesse acontecido, mas ficou nítido para os 4 cantos do mundo a evolução incrível e magnífica do jogador brasileiro que chegou como um patinho feio em Madrid e se tornou com certeza uma das principais referências do planeta. Desde o caso triste de racismo que chocou o mundo, várias equipes ficaram interligadas no elo de rumor com Vini, e principalmente a principal liga do planeta, que segue atraindo cada vez mais fãs, principalmente pela excelência das equipes, a Premier League. Para você ter uma noção do incrível nível da liga, o quarto colocado, Newcastle, tem 70 pontos em 37 rodadas, enquanto o campeão da Bundesliga, Bayern de Munique, conseguiu apenas 71 pontos. Para você ver a diferença de magnitude e de compreensão de uma liga que cada vez mais cresce para o mundo ver. Até por conta do nível impecável da liga inglesa, o nome de Vinícius Júnior foi ligado aos principais clubes de lá. Nomes ligados ao Liverpool, ligados ao Manchester City, ligados ao Newcastle, ligados ao United. Não faltam opções e interpretações para o caso de Vinícius Júnior realmente optar por um novo destino e um novo caminho. Eis que então um certo clube inglês que acabou de assegurar a sua vaga para a Liga dos Campeões acabou crescendo o olho e pode ser a principal optativa que vai liderar a briga pelo Vini. Simplesmente o ex-clube do Cristiano Ronaldo. Exatamente, os Unidos de Manchester. O Manchester United pode fazer uma grande movimentação na janela de transferências do futebol europeu. Além de estar negociando a contratação do Neymar junto ao Paris Saint-Germain, o time inglês está de olho em ninguém mais, ninguém menos do que Vinícius Júnior, do Real Madrid. O craque brasileiro vem sendo alvo recorrente de ofensas racistas por parte dos adversários do time merengue em jogos fora de casa. Os portais The Telegraph e principalmente o Daily Mail asseguraram que caso o Manchester United seja realmente vendido para um novo fundo árabe que está tentando comprar mais uma equipe de Manchester e principalmente mais uma equipe inglesa, os unidos terão prioridade e tentarão contratar o Vini. Caso não consiga trazer o Neymar, que também é alvo do Newcastle United e do Chelsea, os Diabos Vermelhos podem gastar uma bela grana para trazer o Vini Malvadeza para ocupar o lugar que era do Cristiano Ronaldo como a grande referência ofensiva da equipe de Erik ten Hag. Perto de ser comprado por um magnata do Qatar, o Manchester pode desembolsar quase 1 bilhão para tirá-lo do Bernabéu. A ideia principalmente é reforçar a equipe mediante a volta dos Red Devils para a UEFA Champions League, uma competição que eles ficaram de fora na temporada passada. A nova estrutura do United, que tem tudo para se livrar dos atuais donos, os Glazers, pode ser um atrativo a mais caso venha a decisão complacente de Vinícius Júnior deixar a equipe madridista. Mas o que mais impressiona o Vini
Vini é principalmente o fato dele ter tirado forças para ser uma voz mundial no combate ao racismo. Sem o letramento racial, o atacante partiu de vivências próprias e de familiares e se viu pronto aos poucos para repetir questionamentos de ídolos do esporte. O pai foi a principal referência e a mãe já sofreu discriminação. As ofensas sobre Vini não são uma novidade em sua vida. Fora do jogo contra o Sevilla, que aconteceu hoje pelo Espanhol por conta de uma lesão no joelho, o atacante sofreu com preconceito descarado desde a época em que despontou no Flamengo. A maneira como o combate se impõe a essa realidade mudou e foi construída aos poucos. Primeiro, a partir das referências e vivências familiares do pai, da mãe e do tio que o acompanhou desde o início da carreira. Em seguida, das inspirações pretas no esporte que militavam na causa, como os astros LeBron James do basquete e Lewis Hamilton, piloto da Fórmula 1. Não houve um letramento racial a partir da teoria. A mudança de comportamento se deu de dentro para fora do jovem, que saiu do Brasil com 18 anos em 2018. Em 2019, gravou um vídeo em que deixou claro que o mais odiava em campo era ser puxado por seus adversários. Na mesma gravação, Vini citou a sua inspiração maior, a do próprio pai. A essa altura, Vini já tinha crescido e sentido na pele o racismo enquanto criança pobre que cresceu em São Gonçalo. Também já tinha sido vítima como jogador do Flamengo em 2 jogos contra o Botafogo, isso em 2017. A partir da chegada do Real Madrid em 2018, os casos iniciais eram considerados isolados por Vinícius e seu staff, que tinham que lidar ainda com racismo em rede social, através do apelido Neguebinha. Na atual temporada que chega ao fim, a situação tomou outra proporção, até culminar em cantos em coro de mono no jogo contra o Atlético de Madrid e recentemente diante do Valência. Nesse momento, a boa educação, ainda que sem tanta instrução, fez surgir um jogador de futebol que não estava disposto a entubar sua alegria e seu talento, nem a baixar a cabeça para ninguém. Segundo pessoas próximas, o Vini começou a entender que tinha voz e precisava se posicionar, pois não poderia deixar pra lá. Após 10 episódios de racismo no Real Madrid, Vini foi amadurecendo o discurso e assumiu as rédeas da própria voz, seja em campo, seja no meio digital. Em seu Instagram, com quase 40 milhões de seguidores e do qual só ele tem a senha, passou a escrever respostas aos insultos, cobrar a La Liga e o presidente Javier Tebas, e também se revoltar dentro de campo, reagindo às ofensas de jogadores e torcedores. Surgia ali enfim um novo Vinícius, pronto para ser porta-voz de uma causa, e semear isso através de um instituto que mantém há alguns anos, onde qualifica crianças para ter o entendimento que ele não teve na teoria, mas sim na prática. Para alguns, o caso Vini Júnior teve seu fim. Para outros, na verdade, foi só o começo. Muita gente acredita que tudo que Vini Júnior passou na Espanha serviu de grande aprendizado, que a partir do momento que o Real Madrid novamente vê situações em que o próprio jogador sai dessa maneira, escorraçado no estádio de futebol, a primeira decisão do Vini vai ser realmente sair do clube que está. E por mais que tenha tanta homenagem assim pro cara, que convenhamos merece muito, o jogador brasileiro já passou por poucas e boas e grandes traumas perante coisas que poderiam ter sido muito evitadas, desde que o próprio Real Madrid entendesse a gravidade da situação e já tivesse se posicionado a público antes. E acima de tudo, para Vinícius, as coisas precisam ser bem pensadas, pois os próprios preconceituosos vão tentar resistir. Aí fala sério, você vê isso tudo e acha normal? Eu, por exemplo, não vejo isso e acho comum. Qualquer que seja a situação envolvendo Vinícius, os caras levam a proporção à última quinta potência. E essa mesma atitude da La Liga e dos preconceituosos em relação ao Vini pode fazer um velho conhecido ficar distante do futebol espanhol por pura e espontânea revolta. E é por isso que você vai ver agora a atitude de Lionel Messi, que pode fazer ele ficar longe da La Liga. E o motivo? A situação com Vini Júnior. Mas você sabe muito bem que órgãos e autoridades começaram a agir, e além da prisão de vários torcedores que fizeram um inferno com Vinícius, agora o monitoramento vai ser bem mais acirrado e bem mais contido. Agora o monitoramento vai ser bem mais eficaz. Ao menos é o que prometeu o presidente Javier Tebas, que comanda toda a instituição da La Liga. O presidente pediu desculpas públicas a Vinícius Júnior, acabou voltando atrás e admitiu racismo nos estádios. Javier Tebas falou com exclusividade aos portais brasileiros nessa quarta-feira sobre todo o racismo enfrentado pelo atacante Vinícius Júnior no Campeonato Espanhol, cujo episódio mais recente foi no último domingo, no jogo do Real Madrid contra o Valência. Tebas pediu desculpas ao jogador em relação às polêmicas nas redes sociais. Se houve esse inconveniente, se ele também não interpretou bem ou mal, eu tenho que pedir desculpas, eu não tenho nenhum problema. O importante aqui não é o tweet. Há insultos racistas determinados a insultar Vinícius? Sem dúvida. O presidente da La Liga está em conta de todos esses insultos. Os encontramos faz muitos anos e farei agora o mesmo em defesa de Vinícius e dos jogadores que estiverem na Espanha ou de qualquer raça que enfrentem gritos racistas. Sempre foi a minha conduta e sempre será
será essa, não vou mudar e pedirei desculpas se interpretou mal o tweet, não era minha intenção. No mesmo dia do episódio do racismo no estádio Mestalla, Javier Tebas usou as redes sociais para responder às críticas feitas por Vini. O dirigente chegou a insinuar que o atacante do Real exagerou nas acusações de negligência da La Liga em casos semelhantes. Além disso, chegou a declarar que o jogador brasileiro não entende a competência da entidade no futebol espanhol. Na última segunda-feira, Tebas voltou a contestar o Vinícius e negou que a Espanha ou a própria Liga Espanhola sejam racistas. Ele disse que o brasileiro está sendo injusto nas acusações e reforçou o papel da La Liga em denunciar os casos de racismo às autoridades do país. E é um grande fato que um velho conhecido que está perambulando por aí e vai sair do PSG pode inclusive não ir mais para a La Liga por conta disso. Segundo confidentes apontados pelo Diário AS, Lionel Messi não vê mais o cenário da La Liga como uma boa imagem para sua carreira. Internamente, além de ter ficado revoltado com a situação que envolveu Vini Júnior, Lionel Messi compreende que talvez voltar para a Liga Espanhola, ainda mais nesse caso e diante de tantas repercussões, pode ser um fator negativo à sua imagem e à sua carreira. O jogador compreende que a omissão e a dificuldade que os órgãos têm em estabelecer problemas como esse podem ser fatores que manchem todo o campeonato espanhol, de uma maneira que torne a liga menos atrativa e bem menos quista em relação tanto a patrocinadores como a público. Além disso, segundo o próprio Diário AS, o jogador reconhece que a liga vem se tornando menos profissional em relação a fatores tanto sociais quanto desportivos, e isso pode afastar o Messi de voltar ao próprio Barcelona. O superintendente da La Liga acabou negando que a própria Liga Espanhola se torna negligente e mesmo que se torne completamente incompreensível com casos como esse, e reiterou, reafirmando e reforçando que a La Liga vai fazer de tudo que tiver ao alcance para restabelecer a igualdade e a equidade no campeonato espanhol. Mas será mesmo que o campeonato espanhol vai perder a principal joia? E não, eu não tô falando do Messi, pois o Messi ainda nem chegou e talvez nem chegue. Tô falando do Vinícius. Será que Vinícius vai ter cabeça para superar tudo isso? Bom, Florentino Pérez já indicou e vai fazer de tudo, mas de tudo mesmo, para que o jogador continue com a cabeça fria jogando